Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um PrismaCast. Hoje estamos desfalcados do nosso Polo Azul. Vinícius, com seu conteúdo neurocientífico, está faltando, mas nós não vamos desistir. Né? Estamos aqui, a Mércia e eu. Eu sou um funcionário novo do Prisma, né? Vocês vão me reconhecendo. Mas a gente vai falar de um tema muito interessante hoje, que é violência. Violência. E a violência ela se manifesta de diversas formas na nossa sociedade e ela se manifesta de forma muito intensa nos dias de hoje, né, Mércia? Seja na violência que nós vemos nas ruas, seja na violência dentro das casas, seja uma violência psíquica em ambientes como o trabalho, seja a violência na comunicação nas redes sociais com a polaridade política. Nós temos diversas formas de violência e ela tem se manifestado de forma muito intensa. Isso. E tem também a violência da gente com a gente mesmo, né? Verdade, porque também. nós cometemos atos de violência quando nós não respeitamos os nossos limites, enfim, outras coisas mais. E a gente começa a violência conosco. Concordo. Bom, a gente tem um monte de assunto para abordar, né? Eu acho que a gente pode começar falando de um modo mais global dessa violência. Nós, professores de direito, né? Todo mundo fala da questão da violência, a gente não está aqui para discutir se nós devemos liberar as armas ou não, mas para a gente falar um pouco dessa questão da violência de um modo geral na sociedade e se as leis seriam suficientes para resolver isso, o que você pode falar, Mércia? Olha, pesquisando, porque assim, eu tenho, como o Nathan fala várias vezes, né? Eu tenho esse lado mais holístico, mais espiritual e tal. Mas sempre na minha abordagem eu procuro ter um suporte científico. E nas minhas pesquisas, para ver se eu realmente conseguia fundamentar o meu olhar ou não, a minha perspectiva mais espiritualizada, né? Eu vi no site, inclusive da OMS, que é um problema assim, que você tem que olhar de uma forma integrada. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela diz que a violência é uma doença da alma. Então, se a violência é uma doença da alma, que eu externalizo no mundo que eu vivo, nos relacionamentos que eu tenho, gente, política, legislação que está aqui em cima não vai resolver um problema ou uma questão, eu não gosto de falar problema, uma questão que está aqui na base. É claro que aqui nós temos que ter leis, sim, nós temos que ter políticas públicas, sim, nós temos que ter políticas de saúde pública, que inclusive a OMS tem tratado essa questão da violência como questão de saúde pública, tá? Então essas políticas, elas agregam, mas somente elas não vão resolver. Não é só a Lei Maria da Penha que vai encerrar o problema da violência doméstica. Isso, exatamente. O fato da OMS considerar isso um problema de saúde pública é muito interessante, porque realmente essa multiplicação da violência reflete muito uma sociedade doente. Isso, né? Nós estamos num estado de descontrole emocional, de descompensação, e a violência é quase que para o ser humano a última rácio. Né? Não tenho mais nada, então eu lanço mão do meu primitivo, da violência. Agressividade, né? É isso mesmo. E assim, não sei se você percebe, Nathan, porque assim, é uma corrente, né? Vamos supor que você tá bravo, veio lá e me xinga e briga comigo. Eu saio daqui louca da vida, chego em casa e minha filha deixa o negócio assim, eu já sou agressiva com ela. Daí ela fica chateada, ela vai e faz isso com uma amiga. A amiga fica chateada, enfim, responde o professor. Exato. E por aí vai. E por isso que quando a gente está no trânsito, se a pessoa para, você já fala assim, exatamente, né? Então, exatamente. Assim, essa violência que a gente vê no trânsito, e o trânsito eu acho que é um exemplo assim, muito, porque, gente, são todos os dias, esses dias não, um tempo atrás, quando eu estava fazendo minha pós-graduação lá em Curitiba, 8 horas da manhã eu indo para aula. A pessoa acabou de acordar. Exatamente, eu saindo do hotel, indo para a faculdade, aí eu escuto, buzinando, a moça queria sair e alguém passou ali, eu não sei o que de fato aconteceu, mas ele, sua vaca, olha só, gente, 8 horas da manhã, eu olhei e falei, Exato. Senhor, mas...
Eu acho que tem tanto essa corrente que um alimenta o outro, como também acontece nos relacionamentos de troca, em que há uma constância, por exemplo, dentro de casa, e que existe uma retroalimentação. Né? Nossa! Você faz esse ato violento, essa comunicação violenta comigo, eu guardo, entendeu? No momento que eu me sinto mais cheio de razão, eu até poderia reagir de outra forma, mas eu devolvo, e cada vez que a gente devolve pro outro, a gente devolve mais. Você fala do relacionamento lixão. Lixão, acabei de lembrar. Então imagina assim, você joga o seu lixão em mim, só que quando eu devolvo pra você, eu devolvo o seu e o meu junto. E aí você manda acumular. Isso, por isso que é progressivo, né? O negócio vai crescendo, aí eu pego o seu e o meu e jogo no outro o meu, o seu, e ela junto com o dela e por aí vai. Então fica a sociedade doente, né, Natan? Sim. E fica o que, na época, nós não vamos abordar esse assunto, mas na época das eleições, por exemplo, fica uma coisa que você não pode falar um A, que se não for o A que a pessoa goste, se uma pessoa não gostar, a pessoa já desce a lista lá de qualidades lindas, não é verdade? Concordo. E numa agressividade, assim, uma coisa assim que parece... não entra na minha cabeça. Eu tentando conceituar, mas entender a violência, ela me soa como assim, quando extrapola, porque a ira está dentro. Eu posso ficar irado e não ser violento. E também não é nocivo. Né? Eu estar invocado, irado, cheio de raiva, isso me consome por dentro e faz mal. Mas o momento da violência é o momento em que eu saio de mim, ou seja, eu saio daquela dor dentro de mim e eu jogo isso para o outro. Eu transbordo a minha raiva. Né? E aí eu tenho um comportamento que é quase que animal. E eu listei alguns exemplos aqui. Eu pensei, por exemplo, em violência doméstica. Só posso fazer uma parte aqui? Claro. Sem querer cortar, talvez, só para complementar mesmo, guarda aí o que você estava falando. Ele falou um comportamento quase que animal. E na realidade porque a gente está agindo com o nosso cérebro reptiliano. O Vinícius não está aqui. O Vinícius está fazendo falta, né? O Vinícius ia falar neurociência do negócio. Quando você reage instintivamente, exatamente ao cérebro reptiliano. Então nós estamos assim num bando de crocodilos, vivendo e um abocanhando o outro. Exato. Fecha parênteses. E eu acho interessante pelo seguinte, quando fala-se de violência doméstica, a gente não quer abordar o problema social da violência doméstica, mas se nós falamos em violência, uma das mais graves que nós temos na nossa sociedade é essa. Eu conversei com algumas pessoas que me disseram assim, não, ele me agrediu, me deu um tapa, mas eu não corro o risco dele fazer mais do que isso, porque ele é uma boa pessoa e ele não vai fazer isso. E eu queria dizer que a violência, na verdade, qualquer pessoa é capaz de ser violenta. E qualquer pessoa que não esteja desestabilizada, que não esteja em desequilíbrio, ela não tem a intenção de ser violenta. O ser humano, de um modo geral, acredita ser bom, acredita em coisas boas, mas quando eu começo, por exemplo, a não saber lidar com a rejeição, então ela quer me trocar por outro. E aí eu não consigo lidar com a rejeição, eu saio de mim. Isso. Tem música que fala disso. Né? Eu perco a realidade, eu perco a noção e o meu comportamento é extremamente assim, diferente de tudo o que eu faço. O sujeito pode ser amoroso, carinhoso, né, da igreja e não sei o que lá. No momento que ele não sabe lidar com uma frustração, e eu estou dando o exemplo aqui da rejeição, né, ou do ciúme, por exemplo, exagerado, ele vai lá e tem um comportamento absurdo. Exatamente. E, gente, eu vou falar um negócio aqui que é meio duro. Inclusive para mim, né, para nós mulheres, eu estou aqui representando as mulheres, o Natan falou desse negócio, ele não vai me dar um tapa e tudo, mas toda situação de violência, na realidade, nos relacionamentos, nunca um é o culpado. Sempre os dois têm alguma responsabilidade. Então, se alguém está num relacionamento que é um relacionamento tóxico, que é um relacionamento em que há violência de qualquer da parte, porque a mulher pode bater no homem também. Eu conheço um caso que uma mulher jogou um enfeite de bronze, sei lá, negócio no marido. E ele foi à delegacia, o pessoal deu risada, porque na realidade o normal é contrário, né? O contrário. E ele ficou tão tocado, naquele dia ele pegou e saiu de casa. E é aqui que eu quero chegar. Numa situação de violência, olha que o exemplo que eu queria dar, o exemplo que foi com o homem, né? Numa situação de violência em que a pessoa que sofre a violência, o outro não vai ser só isso. Ela foi, nossa, isso é muito profundo. Ela que primeiro se violentou. Por quê? Porque ela, a pessoa,
continua naquela situação tóxica, continua se fazendo sofrer, continua com alguém que não lhe respeita, que não dá valor, que não... Essa é a primeira violência, talvez seja a maior. E a toxicidade desse relacionamento acaba sendo algo que alimenta. Já que eu não tenho nada, que eu não me respeito, que eu me violento, a toxicidade desse relacionamento é algo que me preenche. Então eu aceito ele, me submeto a ele e aí, né, vai embora. Exatamente. E depois acaba acostumando, né? E isso é uma coisa, assim, que também acontece. Porque o ser humano se acostuma a tudo, até mesmo ao sofrimento. Esses dias eu vi o Karnal falando de uma moça que foi torturada, né, na época do regime militar, e ela dizendo que ela era torturada um dia inteiro. E aí, na hora que ia trocar o torturador, ela tremia. Porque diz que até torturador tem zona de conforto. Você se acostuma a tudo. Aquele torturador do dia inteiro, ela já estava acostumada. Tipo, quando ia trocar, diz que ela tremia. O que será que vem agora? Gente, então a gente se acostuma até à tortura. É verdade. A máquina humana é capaz de suportar qualquer coisa. Eu ia falar, já que você falou dessa questão dos homens, eu queria levantar uma questão, porque assim, a grande maioria, esmagadora dos atos de violência são praticados por homens. Na violência doméstica, a grande maioria. Os atentados, como aquele de Suzano, eu não tenho notícia de nenhum em que tenha chegado uma mulher com uma mochila em algum lugar e atirado nas pessoas. São sempre meninos, jovens. E o que me fez pensar esses dias sobre a questão da violência masculina e como nós estamos criando os nossos homens. Isso. O que nós estamos fornecendo para eles para que esse comportamento aconteça, tudo não é um comportamento de massa, mas sempre que acontece é com o sujeito do sexo masculino. O que acontece? Olha, Natan, eu tenho algumas percepções, mas isso talvez seja legal para um próximo podcast. Só vou falar algumas coisas assim que eu sinto, que eu tenho visto e nas pesquisas que eu tenho feito também isso tem vindo assim com muita frequência. Você perguntou que tipo de homem nós estamos criando, né? Porque nós focamos sempre nas mulheres, e realmente, só que vejam, olhem a pressão que se faz em cima dos homens também. O homem não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Se constrói todo um arcabouço, e a pessoa... Às vezes, muitas vezes, não é aquilo que se construiu que ela fosse e ela fica perdida. E aí, pronto, quando ela se perde de si mesma, o que ela faz? Ela extrapola, né? Coloca para fora tudo aquilo, aquela violência, aquela confusão, aquela crítica, tudo aquilo. Desculpa a palavra, vomita todo o lixo de uma forma violenta. Então, assim, eu fico... gente... Meninas, mulheres queridas, não me interpretem mal, não tô defendendo A ou B. Eu estou apresentando aqui, eu sou mulher, então eu estou apresentando aqui uma possibilidade, uma outra perspectiva. Para a gente falar assim, olha, vamos olhar isso aqui, não estou dizendo que está certo ou está errado, vamos olhar, vamos ter um outro olhar. Quem sabe para agregar, né? Não para disputar, só para agregar. Eu pensei muito depois de Suzano, na criação dos homens, e eu penso muito nessa necessidade de você ser o robusto, a força. Então, o homem ele já é treinado desde criança para ser robusto, para ser forte, resolver isso desse jeito. E às vezes você não dá conta disso. Exatamente. Você não é exatamente tudo isso e cria-se uma expectativa... Né? Claro que a expectativa da mulher é muito mais dolorosa, a questão de ter que servir o homem e tal, a questão, né, o feminismo é necessário, isso não discuto, mas essa expectativa em cima do homem gera uma dor e ele, de um modo geral, está muito menos inserido nesse debate. O homem não se preocupa muito com isso. Então, quando ele entra em crise, ele não tem a jujute para poder ver alguma coisa. Então, o homem, quando ele entra em crise, ele entra em crise. Ele mal tem condição de elaborar isso direito. E eu acho que daí sobra o instintivo. Né? O animal para ele fazer. Exatamente, que é a válvula de escape, né? É a válvula de escape. E olha, o que eu acho bacana é que no nosso Prisma tem 2 homens. E isso é muito lindo, porque realmente os homens, talvez, quando eles se permitirem também um olhar, né, assim, mais íntimo e tudo,
talvez quando eles se permitirem pensar, não, eu não preciso responder às expectativas. A necessidade de ser autoridade, né? Isso, eu sou quem eu sou. Então vamos trabalhar, vamos construir, vamos melhorar quem eu sou. É engraçado porque a maioria de quem nos ouve, de quem nos acompanha, dos meus clientes, dos nossos clientes, são mulheres. São mulheres. Não, normalmente a mulher busca o desenvolvimento humano. Então ela já refletiu mais, ela já ponderou, ela já questionou o seu papel na sociedade. É que aí também tem até uma coisa biológica, enfim, a mulher, ela guarda no seu ventre, né, toda a vida se transforma dentro dela de uma forma misteriosa, maravilhosa e em segredo. E o homem não, o homem tudo é para ele, né? Ele se expõe mais, ele até a própria a biologia, os órgãos genitais, né? O do homem é exposto, da mulher é mais interno. Então a mulher já tem essa, interioriza e tem também a maternidade é uma coisa fantástica, assim. E veja, gente, nós estamos falando de mulher e homem aqui, mas não necessariamente mulher e homem. É o princípio feminino e o princípio masculino, que tem em tudo na vida. E talvez, Nathan, não sei, aí já estou partindo para um lado mais holístico, mais espiritualizado, que na realidade, se bem que o filósofo, né, o Aristóteles sempre dizia que a sabedoria está no meio termo, o que para gerar, para buscar uma construção de uma família saudável, de uma relação saudável, até que a OMS também fala, buscar equilibrar as forças. Força feminina e a força masculina, a força do acolhimento, a força mais fria, a força mais emocional, com a força de buscar, de prover, da testosterona, né, tal. Então, equilibrar. Todo mundo tem os dois lados, tem vários, né, mas todo mundo tem o masculino e o feminino dentro dele mesmo. Então, bom, aqui mas eu já tô indo para o outro lado. Mas enfim, gente, faz parte, né? Todo mundo fala do que tem e a gente vai junto. Olhar para dentro, isso faz muita diferença. E só para complementar aqui, eu estou falando aqui de um olhar mais holístico, a própria OMS aqui, pesquisa, fundamento científico, né? Ela tem um olhar de integração e eu tive o cuidado de verificar os artigos que foram propostos, assim, olhar o site bonitinho, né? Para pesquisar mesmo, para fundamentar isso que a gente está falando, para não falar assim, a Mércia lá do Prisma só fica falando nas nuvens. Não, eu quero sustentação científica, né? E ela mesmo tem um olhar de integração e a própria OMS falou, olha, se a violência é uma doença da alma. Se isso não se integrar na sociedade, não vai resolver. Por quê? Até tem um desenhozinho que eu não consegui fazer, mas primeiro é o indivíduo com ele mesmo, depois o indivíduo nas suas relações mais próximas, família, amigos e tal, depois é o indivíduo num pouquinho maior, num contexto de comunidade, bairro, vizinho, essas coisas, e depois na sociedade. Então vejam, vai o quê? Expandindo aos poucos, né? Aos poucos. Bom, saindo do México, a gente já não estava mais falando disso mesmo, mas pensando nessa violência das redes sociais, até na violência psicológica, eu queria entrar um pouco nisso também, mas principalmente nas redes sociais, a gente falou agora há pouco que a violência seria o fato de eu não conseguir lidar com outra forma. Eu queria colocar em outras palavras, para mim a violência, e até a violência da comunicação, tem tanto vídeo sobre comunicação não violenta hoje em dia, e a violência que eu expresso, inclusive no meu falar, ela expressa muito minha incapacidade de lidar com o diferente de outra forma. Ela evidencia que eu não tenho outros modos, naquele momento, de lidar com o que é diferente. Porque numa disputa política, por exemplo, e nós estamos aqui de azul e vermelho hoje, curiosamente, né? Nem não estou muito azul, mas assim, numa disputa política, são opiniões diferentes. São modos de enxergar o mundo diferentes. Basta você pensar um pouquinho e falar, não, claro, cada um vem de uma formação, enxerga o mundo de um jeito e, óbvio, vão chegar a conclusões diferentes. Mas quando alguém fala de outro jeito e eu já começo a esbravejar, a rotular o outro, é a prova que eu não dou conta de dialogar, de tentar entender por que o outro pensa diferente de mim. Eu não suporto a ideia de que o outro possa ter uma ideia diferente, porque isso pode ser que eu esteja errado. E isso é insuportável. Exatamente. E como é insuportável e eu não consigo lidar de outra forma, eu sou violento. Exatamente. E eu li em algum lugar, que eu não vou me lembrar agora, que quando a pessoa é violenta é exatamente porque ela não tem
argumentos, ela não tem como colocar aquilo de uma forma racional, equilibrada e tal. Então, o que ela faz? Ela parte para a violência. Exato. É uma necessidade de não sofrer com aquilo, então eu grito, porque daí eu me garanto. Ó, o Nathan falou do grito. E tem também quando a pessoa não deixa a outra falar. Você começa a falar, vamos lá, você vai ter uma DR, né? Aí você começa a falar, ou o parceiro começa a falar, e o outro não deixa. O fato de você ficar tum é uma violência. E essa aí é um pouquinho mais disfarçada, porque, por exemplo, eu não vou deixar o Nathan falar. Isso é uma violência. Eles chamam até o man-stopping. Acabei de fazer. Não, mas não fiz não. Mas assim, e isso mostra muito. Por que eu interrompo? Por que eu não deixo você falar? Porque o pouco que você falou já gerou tanta angústia em mim que eu preciso logo te... Não, você tá falando coisa errada. Eu não aguento você acabar o raciocínio e depois dizer, não, eu não concordo com isso. Eu preciso já logo, soltar, né? E uma coisa que eu queria complementar aqui, gente, complementar não, assim, só para agregar, é que também nessa leitura que eu fiz um pouco antes da gente fazer o nosso bate-papo aqui, nosso PrismaCast, eu achei interessante que a OMS fala que a intenção não faz muita diferença, assim, não que não faça diferença, mas ela vai causar o mesmo resultado. E ela deu um exemplo que eu achei assim fantástico. Ela fala que a mãe, por exemplo, ou o pai que chacoalha a criança quando a criança está chorando, na realidade, a intenção da mãe ou do pai ou do responsável, enfim, de quem está com aquela criança, não é maltratar, não é ser violento, mas fazendo aquilo com a intenção de fazer a criança, sei lá, assustar ou parar de chorar, só para, dar ela acaba cometendo uma violência. Exatamente. Então a gente tem que cuidar, como observar. Ninguém se a pessoa é violenta. Até tem pessoas que estouram mais e até recebem álcool em gel, esse é violento. Mas a violência, ela é possível em qualquer ser humano, desde que você esteja numa situação de ausência de si, né, que você perca, então ou de inconsciência. Eu não sei que isso faz mal, mas ainda assim eu faço, né, não estou atento, não estou desperto para essa possibilidade. Né? Se o Vinícius estivesse aqui, ele ia falar dos três andares da casa, que são os três lobos, não, os três cérebros, né? O reptiliano, o emocional e o neocórtex. Quando você vai ter uma reação mais equilibrada, você já pensa aqui com o neocórtex. Mas nós não vamos nos aventurar. Para o Vinícius gravar depois complementando um vídeo lá de uns 5 minutos do circuito da violência, que ele gosta de falar do circuito do medo, da raiva, né? Então depois até fica legal se ele fizer um desses. E gente, como nós estamos falando de evitar, e como evitar a violência? Ou como diminuir a violência, né? Também dessa leitura eu achei interessante porque eles buscam, claro, os paliativos, né, as medidas judiciais, as medidas legislativas, isso, políticas, todas necessárias. Aí eles agregam não tratamento, mas uma ajuda de um profissional, né, terapeuta, e e que é uma terapia também que está se ampliando a perspectiva, né, não é só aquela terapia tradicional. E um passo à frente, uma construção de relações saudáveis, de relações assim que você realmente que agreguem. Como isso? Você vai ter que começar a dar o seu melhor em vez de dar o seu pior. Não vou pontuar aqui, porque senão vai ficar muito grande, mas assim, buscar construir uma relação, uma família saudável, uma amizade saudável, uma relação de trabalho saudável. Eu ia até dar um último exemplo dessas violências e aí dizer assim o que eu penso, porque eu acredito que realmente para se diminuir a violência depende, na verdade, de você se entender melhor e abandonar algumas necessidades que você, na verdade, não precisa. As necessidades de reconhecimento, de ser admirado exclusivamente, de se sentir superior ao outro. Então, o último exemplo que eu daria de violência aqui seria violência psicológica, que sempre vem de pessoas em posição de superioridade. Então, pais em relação aos filhos, chefes em relação aos empregados, de um modo geral. A gente pode falar de assédio no trabalho.
E independente se a pessoa ela é mais gritenta ou se ela é habilidosa em te deixar aquela sensação horrorosa, ele chega até tremo porque ele tem um domínio. Qualquer desses tipos de violência, a vontade da pessoa é a mesma. É mostrar-se superior ao outro. É sentir que ela está no controle da situação. Poder. E é uma necessidade ilusória. Nós não precisamos disso, assim como nós não precisamos de admiração exclusiva de ninguém. E quando eu me liberto disso, eu começo a ter menos crises de ciúme, eu começo a ter menos crises, né, de raiva por bobagem qualquer. É me libertar dessas ilusões, entender do que eu preciso de verdade. Num relacionamento amoroso, eu preciso de carinho, de troca, eu não preciso que você seja uma pessoa que só me admire. Você pode achar um homem bonito e eu não vou enlouquecer por causa disso. Né? No trabalho, entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas podem se comportar não exatamente como eu penso e eu preciso respeitar a individualidade de cada um antes de falar e não dominar, reinar, né, sobre eles. Eu acredito que uma forma de eu diminuir a violência é exatamente isso, é começar a me libertar de necessidades das quais, na verdade, eu não preciso. Isso. E agregando o que ele falou, com as coisas que ele falou, respeito. Respeito é um ingrediente fundamental. Respeito ao outro e respeito a si mesmo. Tá? E um terceiro também, talvez seja o não julgamento. Eu estou indo um pouquinho, não julgar, sabe? Você olhar o outro, esquece um pouco o outro. Parte para você, se liberte, olha para dentro, se liberte daquilo que não é necessário mais na sua vida. Se liberte porque você se basta, você não precisa de se impor violentamente perante ninguém. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, quem tem essa necessidade de se impor com violência perante outro é porque internamente ele não tem segurança do que ele é, do que ele é capaz, etc e tal. Ele é a pessoa, a raiva é irmã da insegurança, a psicanálise já fala. Exatamente. E olha só, se a gente for falar de um outro jeito, eu acho interessante, vou citar o Chorão, né? O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Isso. Quem está em paz consigo não precisa estourar quando o outro fala diferente. Quando eu sei bem quem eu sou, eu sei do que eu preciso, ainda que outro diga algo totalmente diferente do que eu penso, ainda que outro diga algo que no meu mundo é absurdo, isso não abala o meu mundo a ponto de eu confrontá-lo, de eu entrar num conflito e que vai levar ao extremo da violência, porque aqui não é o porquê brigamos, aqui é o porquê qual é o problema da violência. Brigar... Eu posso ter uma briga, que é uma discussão, mas a violência é o extremo da ira, da fúria. Nós estamos numa geração furiosa. Agressão. Né? Isso do trânsito é muito verdade. As pessoas estão defensivas ao tempo todo, ariscas. Né? E agressivas, né? Assim, às vezes não tem violência, Natan, no um xingar o outro, mas tem violência, por exemplo, quando você está numa fila. Eu estava voltando de Curitiba essa semana com a minha filha, estava lá a fila, tinha a estrada estava com obras, né? O pessoal estava aqui esperando. Aí chega gente pela direita, chega gente pela esquerda, só falta gente por cima, porque assim, o povo quer se enfiar, e não tá nem aí, vem de uma forma tão agressiva que eu fico quieta, eu falo assim, não, deixa que vá, porque assim, eu não vou entrar na deles, isso é deles, não é meu. A pressa desse mundo é amiga da violência. Gente, eu fico impressionada. Eu tenho logo que chegar lá. Então os outros são obstáculos para que eu chegue lá. Eu só estou vendo o meu mundo e eu sempre estou com pressa, eu gerencio mal o meu tempo, arranjo mais coisas do que eu preciso para fazer e por isso estou sempre correndo. E aí, pela má gestão do meu tempo, eu estou sempre com pressa. Então no trânsito, essa loucura eu tenho meia hora contado. São 50 km, eu tenho meia hora. Quer dizer, você já saiu tarde. Mas aí, você tem um caminhão na sua frente, você enlouquece. Né? Alguém fecha você, ou você entra para alguém, você se justifica porque você está com pressa. A pressa nos tira do estado de presença. O estado de presença é aquele estado em que eu sei quem eu sou, estou vivendo de acordo com os meus valores, estou bem, estou zen. E aí, de repente, quando eu estou correndo, eu esqueço disso. Eu saio de mim, eu não estou mais presente. A pressa, o que eu quero agora é chegar lá. O meu mundo é chegar lá. E se alguém atrapalha o meu mundo, esse alguém tem que morrer. Exatamente, ele é meu inimigo e eu vou tratá-lo com violência. Então, assim, isso é um assunto muito, muito rico, mas assim, rico para nós olharmos e refletirmos sobre ele, porque a sociedade está doente. Por quê? Porque nós estamos doentes. Então vamos olhar um pouquinho para nossa, não, eu não sou violenta. Não é mesmo, não.
Não, todo mundo vai um pouquinho em algum momento. E assim, acho que a ideia do nosso podcast é nós propormos algumas reflexões que acabam sendo superficiais, porque a gente passa por muito assunto, né? Com certeza no nosso trabalho online a gente vai abordar alguns pontos de forma mais profunda, sim, e cada um de nós dando o seu, né, ponto de vista. Mas o podcast é isso, é para a gente ter uma troca, e vocês também que acompanham podem mandar mensagens, manifestarem se concordam, se discordam, o que vocês gostariam que a gente abordasse em outros momentos. Né? Você quer falar algo para encerrar, Messi? Não, eu queria dizer só que a nossa conversa aqui, né, é só mesmo para instigar você. Claro que a gente faz pesquisa, mas assim, não é nada muito profundo sobre determinado assunto, né? São assim provocações, né? São instigações para que você, que é a principal pessoa, né, para transformar, mudar, melhorar a sua vida, você, de repente, se sinta tocado, se sinta motivado a pensar sobre isso. E aí, você ser a transformação que você deseja ver no mundo. Então, eu só queria dizer, assim, que realmente, quando a gente reclama muito da violência e tal, mas qual é eu vou terminar assim, vou encerrar a minha fala aqui só fazendo uma provocação. Qual é a minha responsabilidade na violência generalizada que nós vivemos hoje? E qual é a minha responsabilidade? E se eu olho a minha responsabilidade, o que eu posso fazer para transformar isso daí? Fica aí a reflexão. Muito claro, obrigada. A gente sentiu um pouquinho hoje a falta do Vinícius, mas muito. Vocês aí se manifestem também no sentido do Vinícius. Coloca aí o raciocínio neurocientífico da parada, que acho que enriquece bastante, tá bom? Pessoal, até uma próxima. Obrigado por acompanhar o PrismaCast. Beijo no coração. Até.